muito bem-vindos ao Sem Venhas, Vozes da Advocacia, um espaço onde a advocacia é vista além dos autos, através das histórias, experiências e reflexões que constroem a nossa profissão. Eu sou Margarete Castelo Branco e hoje a nossa conversa é sobre um tema que exige sensibilidade, escuta e responsabilidade, as ações de família e a importância do diálogo antes da sentença. E para enriquecer ainda mais esse diálogo, a gente vai conectar esse tema com algo muito atual. O olhar humano dentro da advocacia e a forma como o profissional se posiciona diante desse conflito. Para essa conversa, eu recebo duas convidadas incríveis. A doutora Ana Paula da Graça de Brito Oliveira, advogada de família e vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, com uma atuação muito voltada à escuta e à humanização dos conflitos familiares. E também a doutora Ívila Dias, advogada, especialista em direito civil e processual civil, mentora de jovens advogados e uma voz muito ativa quando a gente fala de posicionamento e construção de carreira na advocacia, idealizadora do curso Start na Advocacia. Sejam todos muito bem-vindas ao Sem Venhas. E para começar, quando a gente fala em ações de família, muita gente já imagina conflito, desgaste, chateação, mas na prática, antes de qualquer decisão, existe um espaço de diálogo. Doutora Ana, como é que você vive isso no seu dia a dia? No dia a dia da advocacia familiar, é necessário realmente ter prudência e agir de forma com parcimônia mesmo. De que sentido? Não apenas na questão que a gente fala, muitas vezes vem os alimentos financeiros, mas também na questão emocional. Cuidar, é quase que um advogado psicólogo, onde a gente também trata. E muitas vezes, numa conversa bem calorosa, receptiva, a gente entende aquilo que o cliente está sofrendo, está passando. E, quando é possível, a conciliação. Quando não, e a gente vê que não tem, quando o lado de lá não há aquela intenção, e a gente segue para uma questão mesmo judicial, que é o litígio. O que muitas vezes pode ser prejudicial para a família, porque é a quebra, às vezes, eterna daquele vínculo, ou pode existir um litígio que acabe mais lá na frente trazendo a solução, porque às vezes as pessoas cansam de brigar. E aí, no direito de família, não tem uma regra, não tem uma forma. Dá-me o fato que eu te dou o direito, é exatamente assim. Tudo é valorado da maneira correta e adequada ao caso concreto, a cada né? caso, a cada necessidade, a cada situação, porque a gente tem desde o mais simples, né? Tem cliente que diz assim, poxa, doutora, mas é alimentos e aí ele não quer pagar, que coisa, que chato. Aí diz assim, olha, aí a gente vem com a questão da conscientização. A gente diz, olha, vou dizer uma coisa, pode parecer que para você é muito ruim, mas do seu caso, da situação que eu já vi em direito de família, você é uma abençoada, é só alimentos, né? Porque tem brigas que são estratosféricas, né? Que a gente vai acabar indo para o direito criminal, onde é a questão do abuso infantil, ou também da questão de estupro, né? A questão de briga, que é a briga partilha familiar financeira. E aí, onde é o financeiro? Muitas vezes, o que é dinheiro causa uma divisão que não tem mais jeito. E é uma situação que pode parecer ruim, mas a gente vai trabalhando também o lado emocional, sempre instruindo, trabalhando com psicólogos respeitados, renomados também, e que saibam fazer aquele acompanhamento, além de saber o trâmite processual, porque a estratégia jurídica ela é muito importante desde o começo.
Isso traz a mediação, como a doutora bem falou, um item bem importante que é o diálogo, né? E falando em diálogo, olhando para esse lado, doutora Ívila, o que você acha que hoje nas faculdades nós ainda somos treinados a litigar ou nós vivemos hoje uma cultura mais consensual? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite, doutora Margarete, aqui com a doutora Ana Paula também, assim, uma satisfação imensa em estar aqui com vocês. Verdade. E a gente poder, né, trazer alguns conteúdos do direito nesse podcast. Lhe parabenizar, doutora, pela sua iniciativa, assim, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, doutora, respondendo à sua pergunta, eu acho que a gente sai da faculdade treinado para briga mesmo, aquela coisa ali que você sai da faculdade realmente assim, vou brigar, quero brigar. A gente tem essa cultura do litígio ali na faculdade, né? Na faculdade você é ensinada a ir para o processo. Eu costumo dizer que a gente, com a prática, é que a gente vai pegando esse hábito de vamos conversar, vamos tentar resolver com um acordo, sem judicializar, porque a gente realmente sai da faculdade querendo brigar, de fato, né? A gente aprende ali sobre o direito e tudo, mas eu acho que o direito está mudando, né? Eu falo muito isso, eu acho que o direito está mudando, eu acho que o mundo está mudando, eu acho que as pessoas estão entendendo, assim, a importância, né, do consenso. Muitas vezes a gente pode evitar um litígio, uma demanda judicial, sendo que uma conversa, né, ceder de um lado, ceder de um outro. Então, eu acho importantíssimo esse novo olhar da advocacia para o consenso mesmo, né? Então, eu acredito sim que está mudando um pouco e a gente está deixando de ter aquela cultura exacerbada do litígio. Eu acredito nisso. Eu acho que uma coisa importante a se falar é que a gente não deve sair da faculdade com a intenção de brigar. É uma coisa que eu já carreguei desde o começo, quando eu saí. Eu não saí com aquela intenção de brigar. Se tiver que brigar, a gente briga, né? Mas a intenção mesmo que você deve sair estudante do direito, advogado recém-formado, é sair escutando a necessidade do seu cliente. Porque se você tem uma boa escuta, uma escuta ativa e que entende a necessidade, o que está acontecendo, você junta com as provas e você consegue fazer um trabalho bem feito com ética e responsabilidade. Então, o mais importante que eu considero é saber escutar. Se você escuta, ele sai satisfeito. Até mesmo porque nessas ações, muitas vezes, o que importa mais são as crianças, né? E as crianças, os filhos menores, são sempre objeto de barganha, sempre um objeto de, como é que eu posso dizer? É sempre quem de sofre, disputa, né? E acabam sofrendo, né? E esse olhar do consenso é interessante por causa disso. Então, o casal consegue, através da escuta ativa do próprio advogado, falar a necessidade naquele momento e a importância de preservar a relação, tendo em vista a criação dos filhos, né? Porque, afinal de contas, a conjugalidade, ela termina numa separação, mas a parentalidade, que é a importância nesse momento, são das crianças, né? O vínculo entre a criança, ele deve ser preservado acima de tudo. Eu tenho clientes do qual muitas vezes eles dizem assim, doutora, eu vou precisar até a maioridade que a doutora intermedie a conversa. Eu quero que fale isso, isso e isso com o pai, né? Ou com a mãe, né? Eu disse, tá certo, me diga aí. Aí, às vezes, nessa intermediação, vai começando a existir um bom senso e eles podem voltar a se comunicar, porque o meu interesse não é ficar sendo garota de recado para sempre, né? E é realmente trazer a solução, porque todo advogado busca a solução. E às vezes dá certo, às vezes não dá, e quando não dá, realmente aquele cliente vai necessitar de um advogado até uma maioridade de uma criança. Isso mesmo, doutora Ana, e isso faz parte até mesmo de quando as coisas começam a desandar, né? Onde o casal realmente tem um divórcio, que na realidade não é a parte jurídica que é a prejudicada, é a parte emocional, porque o jurídico, o advogado, sabe tratar. Então, por isso a importância hoje da advocacia multiportas, do advogado ter o conhecimento de qual porta deve entrar aquele determinado caso concreto, né? Então, com a escuta ativa do advogado, com o seu cliente, ele vai entender da necessidade tanto das partes bem como das crianças. Eu costumo dizer
que nós, advogados, nós temos uma responsabilidade, além da responsabilidade legal, uma responsabilidade social com essas pessoas, né? Porque quando a gente está lidando com família, com filho, a gente está lidando com o maior patrimônio de uma pessoa, que é um filho. Então, eu costumo dizer que essa nossa responsabilidade legal e social, elas caminham juntas, porque o nosso dever também é proteger essas crianças, né, que infelizmente se veem nessa situação de uma separação, de um divórcio. Então, nós temos sim que levar o pé da letra, essa nossa responsabilidade legal e social, né, para tentar proteger, à medida do possível, essas crianças dos efeitos de um divórcio. E às vezes, se preciso, chamar a atenção do próprio cliente e dizer, olha, é necessário ter esse cuidado para que você saiba se comunicar com o pai, ou com a mãe, ou com o responsável daquela criança, para que não venha se tornar uma situação pior juridicamente para você e que tudo possa ser resolvido da melhor forma. E agora trazendo para um ponto que tem aparecido cada vez mais, né? Que quando a gente fala dessas relações familiares, elas já não são mais como antes. Doutora Ana, você tem percebido novas demandas chegando no seu escritório e o que é que você mais sente que vem mudando nessas relações? Vem mudando muita coisa. Todo dia o direito muda. Principalmente o direito de família. Do direito de família. Aí a gente tem muitas situações, por exemplo, lá atrás no passado, uma das coisas que eu comecei, que eu ingressei, era a questão a pessoa saiu na partilha de bens e ficou morando naquela casa, sendo que era para ter ocorrido a partilha. Né? A casa era para ter sido vendida, não era a pessoa que estava na guarda de uma criança que tinha prioridade para estar naquela casa, entendeu? E aí a gente faz o quê? Olha, quem era para estar morando nessa residência era a pessoa que é detentora da guarda da criança, porque é o princípio da primazia, do cuidado ali daquela criança. Né? E aí, o que deveria ser não está acontecendo. O que é que a gente faz? Lá atrás eu disse, olha, isso aí a gente pode ir atrás, meio que direito de família misturado com direito civil. É meio que um aluguel, porque se ele não dividiu a tua partilha, tu não deu, passou 5 anos, 3 anos dentro de uma residência e não te deu o que era teu no momento do divórcio. Então ele está usando aquele bem. Se ele está usando, ele tem que pelo menos pagar um valor de aluguel por aquilo ali. E aí lá atrás, eu me lembro que uma das minhas ações, não vou dedurar a idade, mas já dedurando, né? Tinha isso. E aí, gente, era um negócio bem engraçado, que ficou a questão da competência. O próprio juízo ficava, é da vara de família? Não é da vara de família. Se trata de aluguel, é que eles estão pedindo aluguel, mas era dentro do direito de família, porque era por conta de uma partilha. E aí foi para a competência da vara civil, depois voltou para a vara de família e até ficou decidido, né, a nível de STJ, ficou decidido que em situações assim era dentro da vara de família. E eu disse, graças a Deus, eu não aguentava mais ser jogada para um lado para o outro, até que a justiça decidisse onde era a competência. E aí deu certo, realmente ficou definido, vai morar. Aí ficou dividido, depois eles entraram no acordo, vai morar, mas tinha que ressarcir pelo período que ficou, então tinha que receber a questão como se fosse um aluguel, já que aquela pessoa não tinha recebido a partilha do bem. Justíssimo, né? E aí ficou também a questão assegurada do menor de idade, porque existia uma menor, existia uma filha, e essa filha, ela teve direito assegurado, já que eles não queriam vender o imóvel, preferiram ficar 5 anos morava, depois saía 5 anos, outro morava. Acredite, se possível, essa situação pode existir. Então, como é que eles decidiram? Decidiram que até a maioridade daquela criança era assegurado passar 5 anos ou 5 anos outro. Aí a confusão, lá na frente, um morre. E aí como é que fica? Né? Um morre, já está casado, e aí a esposa tem direito sobre aquela casa, que é o patrimônio particular do que restou, né? Daquele que faleceu. Então, tudo isso é direito de família, misturado com direito civil, que pode adentrar no direito criminal, quando a gente fala de fraude.
Então, o direito hoje, ele é inovação e ele é realmente saber trabalhar com todas as facetas do direito. Por isso a importância, né, do advogado estar preparado para entrar em todas essas portas, principalmente quando se trata dessas questões cíveis que são peculiares, que nem sempre todo advogado que é familiarista, né, sabe chegar até uma vara civil e questionar, por exemplo, uma situação de aluguel que pode ser resolvido, que a competência na realidade é da própria vara de família, né? E essa transformação é interessante, porque também existe hoje outros tipos de relação, né? Outros tipos de família, e que muitas vezes eram questionados se realmente era na vara de família ou era na vara civil, né? Que também hoje, por exemplo, as relações homoafetivas todas são também nas varas de família, que antigamente era das varas cíveis, né? Então não tinha lógica. Não tinha lógica. É óbvio. Isso. É óbvio. Tá lidando com várias famílias, social. Tem que ser a vara de família. Isso. E doutora Ívila, o que você acha dessa transformação, né, que vem tendo em relação não só essas questões de competências de vara, não só dessas relações familiares que vem mudando, porque a sociedade, embora a gente tenha como orientação a família tradicional, que é a base da sociedade, a gente também tem que dar espaço à diversidade, e essa diversidade também tem que ter os direitos respeitados, né? E então, baseado nessa transformação dessas famílias, dessa diversidade de famílias que nós temos hoje, o que é que a senhora acha? O que é que a senhora vem percebendo? Bom, eu acho que o mundo mudou, o direito acompanhando a mudança, né, como você bem colocou, doutora, a questão das famílias. Hoje nós temos um projeto do Código Civil que é o direito das famílias, porque a família é aquele conceito muito mais abrangente agora nós temos várias perspectivas de família, né, então assim, o mundo mudou, o direito está acompanhando essa mudança, que deve acompanhar, né, o direito ele precisa estar em constante transformação, como a doutora colocou, porque ele precisa realmente acompanhar essa mudança. Eu acho importantíssimo. E eu acho que também, trazendo para a gente, advogado, eu acho que o advogado também está mudando, porque agora a gente, antes, quando eu estava na faculdade, a gente achava que o direito era só lei. Hoje nós temos um direito que é gente. Você tem que saber lidar com gente, você tem que saber lidar com as pessoas, você tem que saber lidar com a emoção das pessoas. A gente traz aqui para o direito de família, nós estamos lidando com, como eu acabei de falar, o bem mais precioso, né? Então, assim, eu acho que o direito hoje está mudando, a advocacia está mudando e está tendo um olhar muito mais humano para a situação, como você bem colocou, doutora, às vezes a gente precisa dar uma de psicóloga, dar uma conversada e tudo. E o que eu muito falo, né, que eu principalmente falo nas minhas redes sociais, é a questão do emocional, né? O advogado, principalmente, que a gente recebe muita informação, recebe ali, a gente lida, né? Resolve o problema. Então a gente tem que ter um emocional muito em dia, um emocional muito equilibrado para poder lidar com situações de outras pessoas que muitas vezes estão com o emocional destruído, por conta de um divórcio, por conta de várias situações, né? Então eu acho uma violência doméstica. Então você tem que ter um olhar muito mais humano mesmo, sabe? Você tem ali o direito, tem a lei, mas você tem que ter aquele olhar humano na situação, né? Então é que eu sempre costumo dizer, o mundo mudou, as pessoas estão mudando também, o direito está mudando, e o direito hoje, além de lei, é saber lidar com gente, que é o que a gente, né, assim, trata muito, a gente está lidando com pessoas todo santo dia, problemas, o direito, né? Ele é consuetudinário. Consuetudinário, né? exatamente. Então, assim, antigamente se falava que o direito ele era só legalista, mas hoje em dia o direito ele está forçando a você seguir os costumes, né? E não só o direito, vamos ali para o lado das políticas, dos PLs, que surgem diversos PLs, para mudar a lei que hoje em dia a gente tem. Mas então, é importante isso que você traz, porque isso vem da nossa origem, né? Nós fomos colonizados por Portugal e toda a nossa legislação é através do civil law, não do common law, como é na Inglaterra e em outros países. E é importante isso por causa da judicialização, né? E que nós, advogados, também fazemos parte dessa transformação. Mas a gente está com o pezinho meio no common law agora, que a mudança está sendo repentina. De ser falado, né? Porque como a gente não tem o legislador que é para fazer e acompanhar essa transformação social, ele acaba barrando em algumas situações, até mesmo para que não entre em choque, né, uma questão legislativa,
uma futura campanha que possa desagradar a população, então ele acaba que trava o direito da sociedade. E aí ele não consegue, e a legislação acaba não também abrangendo e não atendendo aquela necessidade. E aí o que é que acontece? Você provoca o judiciário. E muitas vezes quando o judiciário dá uma resposta, é o ativista, tá errado, tá aquilo. Mas é como você fala, o judiciário hoje, ele tem a possibilidade de julgar com as leis e através dos princípios constitucionais que são vários, proporcionalidade, razoabilidade. Então tem várias questões que ele pode valorar juntamente com a lei para trazer uma resposta social, né? Na realidade não é nem social, é interpartes, por quando ele dá uma resposta, naquele caso concreto, ele está dando resposta para aquele casal, para aquelas partes, né? Mas, infelizmente, muitas vezes isso ultrapassa. E quando é permitido, né, que a nossa legislação permite que isso ultrapasse? Quando a gente não tem uma questão cultural, uma questão de analogia. Então, o juiz pode, né, a gente não tem uma legislação, mas o juiz pode trazer analogia, um costume, para poder valorar aquela lei que é fria e trazer, no caso concreto, aquela determinação, cumpra-se, né? Pague o aluguel, né? Faça alguma coisa nesse sentido. Mas outras vezes não. Outras vezes a lei é afastada, mesmo que seja valorada, e as partes acabam realmente sendo prejudicadas, né? Então a gente tem hoje um judiciário também que é humano, porque a advocacia provoca isso nele, que ele atenda a necessidade social, mas também a gente tem um judiciário que é considerado intervencionista, porque ele intervém num outro poder que era para dar essa resposta à sociedade. E antigamente não existia a figura do erga omnes, né, da repercussão geral. É porque eu sou dessa época, né? Não, na realidade sempre teve, né, doutor? O problema... Teve, só que não existia é que houve dentro do STJ a questão da repercussão geral. Dos recursos repetitivos. Dos recursos repetitivos. Então, essa situação, se você for ver, é um pouco mais recente. E isso aí é exatamente o que você está falando, doutora Margarete. É disso aí, a inovação dos costumes, do direito, doutora Ívila. E a gente precisa ter uma resposta do legislador, né? Porque se ele não quer, se ele não deseja, ou se ele acha muitas vezes que o judiciário está usurpando o lugar dele, então que ele haja, que ele assuma, avoque para si a sua função de verdade, que é legislar, e dê a resposta que a sociedade precisa, né? E a gente consiga realmente, enquanto advogado, ter a segurança jurídica que todo mundo almeja, né? Perfeito. Doutora Ívila, você acha que hoje o advogado ele precisa ser mais estratégico ou precisa ser mais humano? Porque na advocacia multiporta isso tem um nome. É um advogado que é gestor de conflitos, né? Então, o que a senhora acha que hoje realmente a gente pode ter? Bom, eu acho que o advogado ele tem que ser de tudo um pouco, né? Hoje o advogado ele tem que ele tem que se adequar, né? O mundo mudou, o judiciário está mudando, as coisas, né, estão se alinhando de outra proporção. Um exemplo disso que a gente até estava comentando um dia sobre a questão da guarda compartilhada de pets. Né? Então, assim, o judiciário vai acompanhando exatamente a demanda que se apresenta. Antes nós não tínhamos esse problema de uma guarda compartilhada de um cachorro. Hoje o judiciário já recebe pedidos nesse sentido. Né? Então, assim, tudo está mudando. Eu acho que o advogado ele tem que acompanhar essa mudança, né? Mas o advogado ele sempre tem que ter um olhar, repito, muito humano para a situação. Né? Ele tem que visualizar aquela situação ali, ele tem que tratar com humanidade, com muita clareza, né, para o seu cliente. Eu acho que ele precisa ser muito claro. Muitas vezes nós temos uma situação emocional, né, uma disputa de bens, aparentemente de bens, mas uma disputa emocional, na verdade, onde tem uma pessoa ferida, onde tem uma pessoa traída, muitas vezes, né, então assim, é muito emocional, né, eu costumo muito dizer na rede social que tudo é emocional. Né? Tudo é emocional. Às vezes você está numa disputa de uma situação, mas muitas vezes quando você consegue resolver o seu emocional, você consegue resolver aquele conflito. Então, o que eu acho, doutor? Eu acho que o advogado ele tem que estar muito ligado nisso, sabe? Ele tem que muito visualizar isso, que muitas vezes com o emocional em dia,
né, ele consegue ali visualizar, claro que isso é uma perspicácia do advogado, né, muitas vezes assim, o advogado não tem, mas ele pode adquirir, mas é uma perspicácia de ele identificar, né, por exemplo, isso aqui é muito mais emocional do que patrimonial, né, então assim, eu consigo resolver, eu consigo tratar, então eu acho que o advogado pode ter esse olhar, eu acho que nós estamos caminhando para isso, inclusive eu uso isso na minha advocacia e consigo resolver muitos problemas, porque são problemas emocionais, não são problemas advindos de outra questão. Então a gente consegue trabalhar com muito mais humanidade ali no emocional do cliente e a gente partir, por exemplo, para um acordo, uma situação. Muitas vezes não conseguimos, mas eu acho que o advogado tem que ter, sim, esse olhar. Direito de família, sim. É interessante o que a doutora Ívila falou, da questão das guardas de pet, porque a afetividade, ela está muito presente nessa relação, né? E algumas pessoas ainda não entendem isso. Mas quando ela tem um pet, ela começa a compreender, né? E a doutora Ana Paula, ela trabalha também com guarda de pet e ela tem um caso muito, muito bacana para compartilhar com a gente. Ah, que legal! Vai ter que me chamar mais vezes, porque dá para fazer um livro de tanto caso e tanta curiosidade. Pronto, mas aí, para ser objetivo, né, fala o que a doutora acha que isso é mais gente, quando tem pertinente. pet no meio, ou tem muito amor envolvido, ou tem muita confusão, né? Porque todo mundo ama o cachorro. Começou com muita confusão. Começou Oi. assim, peraí, com licença. Começou assim. Eita. Divórcio. O quê? Não, casamento! Voltou, era pra se divorciar e voltou. O pet foi um elo, gente. Um elo daquilo que... Peraí, eu vou pegar o pet. Tu me devolve. Ele tá bem, ele tá comendo, ele foi no médico. E aí a conversa, que antes era só a briga e a confusão, né? E aquela mágoa, foi se tornando diferente. Poxa, doutora, mas ela cuida tão bem dele, né? Poxa, doutora, e ele tá doente, eu tô preocupada, e agora? Eu quero ver. Se comunica aí. Eu disse, mas você não já sabe que ele tá doente? Eu tenho que me comunicar, não dá certo, não? Dá, e pronto. Acabou que o que era divórcio, no momento de uma audiência de instrução, Nossa. virou declaração de amor, doutora, não tá fazendo esse gente. trabalho direito, não. A pessoa chega querendo se divorciar e você tá fazendo eu não juntei ninguém. Eu apenas fiz ouvir, eu escutei. Eu fiz a necessidade. Ouvir não é só ouvir, é escutar e ver aquilo que o cliente está querendo. Porque que adianta eu ficar, vamos brigar? Se eles estão atrás das pazes depois, né? Então, assim, é importante a gente ter... Eu me senti uma juíza de paz, Era né? tudo emocional, né? Na verdade, não era tudo emocional. E se eu disser pra vocês que durou 2 anos e meio essa situação? Acredito. Também de acredito. briga, de mudar de estado, de não se verem, de às vezes falar, de ir pra lá, de ter briga até envolvida com sogra no meio. Quando existe o amor de fato, existe o perdão, há a possibilidade, às vezes não há a possibilidade de voltar a se casar, mas há uma possibilidade de ter uma paz familiar. É aquilo que eu lhe disse, às vezes não tem como voltar o vínculo familiar de jeito nenhum, doutora Ívila. Às vezes, doutora Margarete, vai para outras gerações e se perdeu, não volta mais. Mas existem pessoas que conseguem, né, entrar naquela questão de paz, de amor, de afeto, de perdoar e de passar por cima. Então, assim, eu já vi briga feia e eu já vi paz e amor ao final, né? Casa de novo. É interessante o que a doutora está falando, porque... E os pets, antes que era separado, agora todos... passaram a ficar juntos. Passaram a ficar juntos com o papai e com a mamãe deles, né? Eu acho que foi essa semana que eu estava rolando o feed e a ADEFAS, que é a Associação do Direito de Família, que também ela está acompanhando essa transformação no projeto de lei, né, no Congresso Nacional, ela estava justamente trazendo uma PL que trata da guarda dos pets, né, porque no nosso Código Civil, o pet é uma coisa, né, a gente sabe que ele é um objeto, que ele é como se fosse uma cadeira, isso.
assim, que para o nosso Código Civil, ele não é um ciência, né? Que hoje a legislação, com a evolução justamente da jurisprudência, trouxe que ele é um animal que sente, é um animal que deve ser cuidado e alimentado, né? Bem como tratado com veterinários de forma adequada para que não sofra maus tratos, né? E lá, quando a gente falava em pet, não existia a questão da tutela. Hoje em dia, a guarda, porque quando a gente fala em guarda, a gente fala de criança, né? A tutela é do animal. Mas esse projeto é tão interessante que ele traz justamente o dever de cuidado dos ex-cônjuges, né? Justamente para que trate o animal tanto de uma maneira cuidadosa, tanto na fase alimentar, bem como na fase de levar ao médico, dele ter esse cuidado, de saúde. De ter um planejamento, na realidade, afetivo, com que deixe o animal seguro. O projeto é mais ou menos nesse sentido. E é muito interessante essa transformação também, né? Porque você vê que a sociedade, ela vem trazendo questões que muitas vezes acontecem na sua casa, na casa da Ívila, na minha casa, e que eram decisões que eram tratadas únicas, interpartes, né? E hoje não, com a jurisprudência, aí é aquela questão que você traz do erga omnes, né? Ela está sendo posta para todos. Então, assim, eu entendo que se a gente consegue sempre trazer uma base dessa nossa legislação infraconstitucional, conjuntamente com a Constituição, né? A gente realmente poderia ter uma sociedade mais cidadã, como a nossa Constituição ela requer, né? Mas muitas vezes a gente acaba ultrapassando e isso vai bater no judiciário. E o judiciário tem que resolver de alguma maneira e desagrada muitas vezes a muitas pessoas. Uma coisa importante aqui, falando sobre direito de pet, é a questão da inovação que a gente estava falando. E antigamente, não tão antigamente, recentemente, né? Tem a questão da competência. Quando a gente falava sobre direito de pet, de guarda de pet, o que é que a maior parte das pessoas pensa dentro do direito de família, mas até nas decisões judiciais existia essa questão. Não, aqui é cível, porque o animal ele não tem, né, o direito da questão de guarda dentro do direito de família. E às vezes se resolvia na vara de família por conta de acordo. Exemplo aí o que voltou até a se casar. Então, muitas vezes se resolve ali na vara de família, mas às vezes manda-se para a vara civil. Então é uma coisa que ainda está sendo, né, resolvida, igual a questão do aluguel, que pode às vezes parar na questão da vara civil, a depender da natureza e dos fatos. Vai depender muito do caso concreto, né? Eu acho que esse avanço é importante quando a gente traz a questão dos pets, né? Assim, eu sou da causa animal, então, tipo assim, eu acho muito válido essa coisa da responsabilidade do tutor, né, com o animal, principalmente porque o Estado já tem o dever da responsabilidade dos animais de rua. Então, imagina aí, se as pessoas têm o seu pet e não cuidam do seu pet, vai sobrar para o Estado também o abandono. Né? A lei de maus tratos. Isso, e tem uma lei também criminalizando a questão do abandono, que é maus tratos. Mas assim, quando você deixa de cuidar e de assumir a sua responsabilidade com o seu animal, sobra para o Estado, né? E assim, a gente consegue ver que o Estado já é aí sobrecarregado, então eu acredito que é muito importante essa questão da responsabilidade do cuidado com o animal. E o que a doutora falou em relação eu achei brilhante sua fala, em relação olha, eu escuto muito. Eu costumo dizer que um bom orador é um bom ouvinte, né? Então, assim, a gente aprende muito mais ouvindo do que falando. Nós, advogados, gostamos muito de falar, mas, assim, a gente consegue ser um bom orador ouvindo bastante, né? Então, eu lhe parabenizo por esse caso que você conduziu, assim, que eu vejo o brilho no seu olhar quando você fala, né? Que eles retornaram e tudo, mas é isso mesmo, nós, oradores, também temos essa questão da escuta, né? Com os clientes, com as pessoas. E outro parágrafo que eu lembrei, essa questão dos pets, nós não podemos deixar de falar também sobre as pessoas, né, que casam, os homossexuais, que têm um casamento com uma pessoa do mesmo sexo. Antigamente, não existia essa questão da união estável, do casamento, e aí você construía uma vida com aquela pessoa, e aí quando você falecia, por exemplo, o patrimônio de vocês não ia para aquela pessoa. Então você passou 30 anos com a pessoa,
né? Sei lá, você é homem, casou com outra pessoa, com outro homem, e aí você simplesmente, aquela outra pessoa ficava lá e quem ia herdar era a mãe, era o pai. Então, assim, nós temos um avanço também nesse sentido, né, da classe dos homossexuais e tudo, LGBT, porque eles trazem, a legislação começa a olhar para esse lado e também, assim, olha, você proteger, você construir uma vida com essa pessoa, aí você, o patrimônio vai ser destinado a uma pessoa que não construiu, não faz sentido. Um avanço que pode acontecer é uma mudança, né? Porque a gente está vendo aí mudanças dentro do Código Civil que estão sendo trabalhadas e aí é questão de que pode acontecer, né? Da questão do herdeiro não, que é casado, se não tiver um testamento, não ser mais um projeto. O projeto. Né? A viúva não tem mais direitos. E aí, o como é que fica? Também, a gente está falando aqui da questão homossexual, vai abranger também a isso. Porque vai ter a equiparação, com certeza. Exatamente. O que ocorre é porque, assim, o nosso direito, na realidade, ele é multidisciplinar, né? Você viu que a gente tratou aqui do direito civil, do direito penal, a gente trouxe agora o direito de família, sucessões, o direito de família já trazendo a questão sucessória, né? Então, assim, a gente trata o direito como um todo, mas para ser advogado de família, vocês acham que a gente também pode ter essa interdisciplinariedade ou a gente tem que ser realmente um especialista no direito de família para poder entender dessas dores, para poder entender desse desafio que é a família, né? Que todo dia a gente passa enquanto sociedade, enquanto família. O que é que vocês acham? Vai, doutora. Bom, eu acho que você tem que ser bom em tudo, né? Eu acho que você tem que entender um pouco de tudo. O advogado, eu até acho engraçado que as pessoas às vezes procuram, eu quero falar com o advogado, uma coisa completamente aleatória, que você nem trabalha com aquilo, né? E aí, como, por exemplo, um dia um cliente me procurou direito ambiental, né? Então, assim, são às vezes... Mas, assim, acho importante você ter um conhecimento sobre tudo? Acho. Eu acho que a faculdade te dá uma visão geral? Acho que... Eu acho que você aprende o específico? Não, mas eu acho que você tem que especializar sim. Você tem que estar pronto. Você tem que ser aquela pessoa que trabalha especialista com aquela situação, porque exatamente naquele momento ali, para lidar com aquele litígio, com aquela situação, só o especialista. O especialista para tratar, para poder, né, ter aquela visão e tá atualizado, porque o direito muda todo dia o direito mudando. E aí, se você não é especialista naquilo, como que você vai saber que aquilo mudou? Como que você vai agir com aquela situação? Então, eu acho sim que o advogado, ele tem que focar no que ele, qual que é, eu gosto de direito familiar. Eu conheço pessoas que dizem, olha, o meu sonho, desde a faculdade, é o criminal. Tudo bem, ok, então você vai lá, se dedica, se especializa no criminal e vai lá fazer. Eu acho sim que tem que estar especialista e tem que estar ligado em tudo. O direito, ele é um convite. Você se forma em direito. Você acha que vai trabalhar com tal coisa que você tem vocação. Mas muitas vezes você começa trabalhando com aquilo. Só que a área vasta e as demandas que vão chegando, às vezes são de outra área e às vezes vem só mais daquilo. E ali você vai se especializando. E, por exemplo, dentro do direito de família, a gente entende o direito de família, trabalha com direito de família, mas chega assim, doutora, é o seguinte... Eu gosto tanto da doutora, eu quero resolver um problema aqui dentro do direito tributário. Eu digo, mas eu não sou especialista em direito tributário, mas doutora, eu tenho certeza que se a doutora estudar, resolve. Isso aí acontece, viu? Acontece comigo. Então eu digo, porque o cliente, ele tem a confiança em você. Acontece. Ele vê a credibilidade, vê a questão do esforço do trabalho, do dia a dia, que a gente está falando de uma justiça que a gente ama muito, mas que é lenta também, né? E tem seus empecilhos. E se o advogado não for todo o tempo, é o eterno pedinte, batendo na porta e fazendo o que tem que ser feito, vai se demorar muito, muito mais. Então, assim, é muito importante você ser especialista. Mas, às vezes, a ação que chega não tem nada a ver e você... Porque o cliente insiste, você tá certo, vou fazer, você vê que a possibilidade permanece naquela ação. E aí você diz,
aquilo ali vai te servir mais lá para frente para novas ações. Então, eu comecei com o direito trabalhista de família, e aí fui para a área civil, a questão dos danos, e a questão dos danos, a proteção mesmo patrimonial. Aí o cliente que eu trabalho dentro do direito de família diz assim, doutora, eu tenho uma empresa, eu estou com uma briga com o irmão. É familiar também, só que entra dentro do empresarial. Sim. E aí você vai trabalhando e vai aumentando, e o seu escritório vai aumentando, viu? Não é só uma área que você tem. E aí você vai trabalhando, vai chegando em outras áreas, então não é só uma área que você trabalha, né? E aí o seu escritório pode até mesmo crescer, alavancar. Comecei com família, e fui para o empresarial, e fui para o direito civil, e fui para o direito penal. E você vai, até que uma hora você vira nacional e trabalha no Brasil todo. Full time. Com ação no Rio Grande do Sul, com ação lá no Piauí, com ação em Minas Gerais, que é o meu caso. Eu faço isso também e vou lhe dizer, acontece exatamente isso comigo, e eu gosto de várias áreas do direito, várias áreas. É como eu digo, o advogado ele tem que entender de tudo um pouco. É trabalhista, vixe, não sei nada de trabalhista, você tem que saber. Você tem que saber alguma coisa. Porque você vai perder o teu cliente, tu pode fazer uma parceria, mas tu vai perder o teu cliente porque tu não sabe nada, tu não sabe o que é uma rescisão indireta. Por favor, então assim, o advogado, então, tem várias opções, tem uma parceria, você pode aumentar o escritório. Você às vezes faz parceria com gente de outro estado, porque você está pegando muita ação, por exemplo, em tal estado, e aí você precisa de uma pessoa para fazer uma audiência. Fazer uma diligência, é verdade. Lá no escritório eu comecei também com direito de família. E aí um cliente me demandou muito em relação à execução. E aí a gente vai para a execução, mas tudo na seara civil, né, de família. E na família, interessante, a gente acaba na delegacia. Olha, tá vendo? A briga então, né, a violência doméstica, e hoje a gente está tendo vários casos, né, de denúncias de violência doméstica. E nesse momento a Lei Maria da Penha é muito importante, principalmente uma coisa que eu quero deixar hoje aqui no podcast claro, é que a Lei Maria da Penha ela é importantíssima para nós mulheres e ela deve ser usada de maneira correta, né? Então, assim, quem realmente sofre violência precisa ser respeitado na delegacia, precisa ser respeitado através do protocolo de gênero dentro dos processos, para que se evite realmente a violência processual com essas mulheres, né? E também trazer para junto disso a conscientização daquela mulher que quer apenas uma vingança, não se valer dessa lei para usar, né, contra o ex-cônjuge ou até mesmo para evitar sair de um relacionamento, porque prejudica aquelas mulheres que realmente precisam e que sofrem violência. Então teve um boom de denúncia agora, e isso é preocupante, porque além das denúncias de violência física, psicológica, material, a gente está tendo feminicídio. A psicológica está dando cadeia, né, pessoal? Então ela hoje está entrando, né, no rol de crimes previstos no nosso Código Penal e é tipificado pela Lei Maria da Penha. Isso é muito importante, né? Então, senhoras e senhores, por favor, respeitem a lei. É muito bom esse alerta, porque eu tive um caso, sabe, assim, até me chocou um pouco esse caso. Ela me procurou, né, a esposa, e ela queria separar. Queria separar. E aí, num determinado momento, eles estavam morando juntos, ainda tentando se entender, e ele não queria sair da casa, nem ela. E aí, num determinado momento, ela olhou pra mim e disse, pois então, eu vou na delegacia dizer que ele tá me batendo. Aí ele está lhe batendo? Não, ele não tá, mas eu quero que ele saia da casa. A gente regala os olhos assim, né? Aí eu disse, mas assim, você vai fazer, você sabe que isso é um crime, o que você vai fazer, isso é um crime. Você pode ser responsabilizada. Aí ela olhou pra mim e disse, não, mas a mulher chegando e dizendo que ele bateu, ele sai de casa. Eu falei, mas isso é um crime que você vai cometer, entendeu? Então você não pode fazer isso. Então assim, tem muitas mulheres utilizando, sim, da Lei Maria da Penha, para meio que criminalizar, né? Claro que a gente não pode invalidar, jamais, gente, tem casos de... Mas assim, eu tô contando essa experiência que eu tive que me chocou. Poxa, ela quer atribuir ao marido um crime... Ainda bem que nunca aconteceu. Talvez por eu trabalhar com
Os direitos humanos, a gente fala muito sobre direitos humanos, mas aí entre os direitos Um humanos... beijo para a doutora Socorro França, que nós amamos. A gente vê também os direitos humanos na questão da proteção da mulher. Por que é tão importante a gente falar sobre o direito das mulheres e a proteção? Eu entendo que possa haver, mas é muito pouco, mínimo. Na minha situação como advogada, que eu trabalho na questão dos direitos dos vulneráveis quando chegam para mim, violência de criança, adolescente que sofre de abuso, maus tratos, às vezes a gente trabalha como assistente de acusação em processo em que só o MP faz parte, né? E são processos estupro ou outras situações que acontecem também dentro do direito de família. E é importante a gente verificar essa questão dos direitos humanos e que uma pode manchar? Pode, só que muitas, a gente está vendo um índice muito grande. E os direitos humanos, ele alberga também, né, essas vítimas, essas crianças, esses adolescentes. Na época da pandemia, uma das coisas que me aconteceu, que já podia ir à delegacia, eu cheguei lá para trabalhar em um dos meus clientes, e aí eu vi uma mãezinha chegando com uma criança recém-nascida. E eu achei aquilo esquisito, né? Eu disse, nossa, tá tudo bem? E a criança recém-nascida tinha passado por uma situação de abuso, né? E aí a gente fala de abuso e é lamentável. Mas acontece. Aí eu perguntei, eu disse, doutor, rapaz, aqui, falando com o delegado, né? Doutor, aqui tá grande o negócio, a situação tá pesada, né? Porque eu nunca pensei em imaginar ver uma situação dessa. A gente que trabalha com direito de família e acaba indo para o criminal por conta dos problemas familiares, a gente tem uma visão amplificada do que é a maldade humana, aonde pode chegar. E normalmente acontece dentro de casa, onde você tem mais confiança, aonde deveria ser o seu local de proteção. Então, se acontece denunciação caluniosa, graças a Deus nunca chegou a mim, mas acontece. E aí você, como advogada, você vai dizer, conscientizar. E eu mesmo, se eu noto que eu digo, não, amiga, eu me retiro, porque a gente como advogada, a gente pode sair. Infelizmente, eu tive um caso concreto também, que o meu cliente, no caso, ele não estava aqui no estado, estava em outro estado, e ela ligou para a polícia dizendo que estava sofrendo violência, que ele estava batendo nela, e foram enviados, graças a Deus, assim, nesse caso a delegacia foi muito rápido, foi enviado e tudo, quando chegou lá, ela estava chorando, dizendo que tinha sido agredida, e realmente bem abalada, né? Aí correu todo o processo, só que ele não estava aqui, ele estava em São Paulo. Ele trabalha em São Paulo. Então, assim, ela descobriu que ele era casado, né? Ele teve, infelizmente, um namoro, né? Um caso aqui no estado de Ceará. E nesse mesmo período ele estava em São Paulo e aconteceu isso, né? Então, assim, me preocupa. Quando eu vi a situação, me preocupou muito, porque no primeiro momento eu tive que conscientizá-lo e explicar o que era a Lei Maria da Penha e que realmente havia sido um mal-entendido, para que ele não interpretasse a Lei Maria da Penha como uma punição masculina. Eu digo, não é isso, não se trata disso. Aconteceu isso, mas também houve um erro, né, de ambos. E agora a gente precisa saber o que é que você quer fazer em relação a essa questão. Mas, infelizmente, acontece, doutora, né? E a gente, enquanto advogada, a gente tem que dar realmente a melhor orientação para os nossos clientes em relação a isso, tá? Isso, tem que se proteger. Denunciação caluniosa vai atrás do que lhe é devido. Isso. Aí, violência doméstica, aí diversas medidas, medida protetiva, ações criminais. E nós temos um equipamento muito bom, que é a Casa da Mulher Brasileira, que inclusive existe praticamente em todo o interior, né, com a Casa Municipal das Mulheres. Então procurem as casas para ter um suporte. Se você realmente sofre violência, vá até essas casas que realmente vocês vão ter urgência suporte. 190. Foi situação de instrução, orientação 180, que é um número que você tem que discar. E doutoras, para a gente caminhar aqui para o final, tá? Eu gostaria que vocês duas
deixassem para o aluno de direito que está saindo da faculdade uma mensagem de acolhimento, né? E uma mensagem de apoio, né? Que realmente vocês entendem que para que eles, quando saírem da faculdade, eles tirando a OAB com a carteirinha na mão, como é que ele vai transformar essa advocacia sustentável? O que é que vocês acham? A advocacia não é para os covardes. Comece com coragem. E doutora Ívila? Bom, eu tenho muito a falar, né? Eu lido com os jovens advogados, eu sou mentor de jovens advogados, então, assim, eu tenho muito a falar. Mas o principal que eu posso dizer, assim, para você tá saindo da faculdade, ou tá na faculdade ainda, tá se formando, quero advogar, eu me recordo que na minha época eu tive muitas pessoas que quiseram destruir o meu sonho, tá? Muitas. Eu trabalhei com uma advogada que ela dizia todo dia pra mim, eu era estagiária, e ela dizia todo dia pra mim assim, quando você souber a realidade do direito, talvez você não queira ser advogada, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que muitas pessoas vão tentar destruir os seus sonhos. Muitas pessoas vão te dizer que você não consegue, muitas pessoas vão te dizer que sua família não tem condição, muitas pessoas vão te aprisionar numa situação que você não precisa estar nessa situação. É o seu sonho, é a sua vida, é a sua trajetória. Então você vai na direção do seu sonho e finaliza, tenha a sua própria experiência, porque se você começar a advogar e você não gostar da advocacia, ok, você vai prestar um concurso público, você vai ser delegado, juiz, promotor, não sei, mas eu sempre digo isso, tenha a sua experiência no direito, porque se eu tivesse ouvido aquelas pessoas que diziam para mim que eu não ia conseguir ser advogada, que eu não ia me dar bem, que a advocacia não tem futuro, eu não estaria aqui. Então, assim, escute seu coração, siga o seu sonho e deixe todas as pessoas falarem que você não vai conseguir, porque todas as pessoas conseguem. As únicas pessoas que não conseguem são as pessoas que desistem. Então, é essa a minha fala para você, jovem advogado, para você, estudante de direito. Seja bem-vindo à OAB. Venha, junte-se a nós estamos aqui de braços abertos para lhe acolher. Na Comissão da Mulher Advogada também, venha. E então, outra coisa, é importante também, eu vou dar aqui um testemunho. Eu comecei no direito advogando por conta própria, na época em que todo mundo queria entrar em escritório. Todo mundo, você não está em escritório. Você se sentia assim rebaixado por não estar no escritório. Eu digo, não, mas como é que você está fazendo para conseguir, né, financeiramente se manter? Tá tudo bem, eu já comecei antes mesmo de tirar a OAB, já tinha cliente, tá só esperando a minha OAB sair. Então, assim, é muito também do tato, da forma, e de você se vender, sabe? Se venda, faça a publicidade sua, mostre o quanto você é capaz. E aí você segue. E aí teve uma época que eu caí na tentação, porque todo mundo dizia, e o escritório, quer saber, eu vou trabalhar no escritório para saber o que é trabalhar no escritório. Porque eu já tinha o meu, parei e fui atrás. E aí eu entrei no escritório, vi e digo, não tem muita coisa aqui do que eu faço, não. Então, assim, eu acho que eu já nasci vocacionada, e normalmente aquele que se forma em direito, ele teve 5 anos e meio ou 4 anos e meio, eu me formei rápido, fiz em 4 anos e meio, muitas cadeiras, né? Então, assim, eu posso dizer que é vocação, é determinação e não desestimular. Desestimulou, pega do limão, faz a limonada. Porque muitas vezes, quando você sai da faculdade, você encontra advogados litigantes, que eles são realmente altamente beligerantes. E aí é nesse contexto que lhe assusta a advocacia. E você começa a se questionar, será que isso realmente é para mim? Aí você pensa, poxa, mas eu fiz um investimento na minha vida, eu vou jogar isso tudo fora. Então você realmente tem que correr atrás dos seus sonhos. Você tem que entender que se você estava na faculdade, lógico que há uma desconexão entre a realidade e o que é que você aprende na faculdade. Mas para que você possa conectar tudo isso, hoje a gente tem a OAB que está de braços abertos para acolher todos os graduados, né, que estão saindo da faculdade de Direito, pegando a sua carteirinha e tendo o apoio institucional, que isso é importante. Antes a gente não tinha, né? Então, assim, eu ainda fui de uma época, a Ívila é minha colega de faculdade,
Então, nós fomos ainda de uma época que a gente não tinha esse apoio, né? Realmente você tinha que ser uma pessoa que ou você tinha um nome, ou você tinha alguém que trabalhava no escritório de advocacia, ou então você tinha Uma que desbravadora, igual a mim. Eu entendo que nós três somos essa desbravadora, viu? Porque eu sempre acreditei na advocacia autônoma. Então, hoje eu tenho o meu escritório, assim como vocês têm o escritório de vocês, mas por quê? Porque nós não desistimos. Porque se a gente realmente parar para escutar o que as pessoas falam, elas não querem que você vença. Elas podem até nem vencer, mas só dela ver e ter a satisfação de ver você derrotado, parece que para elas venceram, né? Então, Atenção assim, para nós que somos mulheres, muitas, né, são mães de família, e no momento da advocacia, que está gestante, está com o bebê, às vezes se afastam por conta de não conseguir dar conta, né? E aí, por isso é muito bom você saber fazer uma parceria, você trabalhar de uma forma que tenham colegas recíprocos. Por isso eu entendo quando você fala, doutora Margarete, sobre a questão de a dificuldade. Às vezes tem um advogado que realmente ele quer guerra e se ele duvidar, ele destrói até você como advogada. Então, assim, para esse, a gente tem postura. A gente mostra que não vai ser com a gente dessa forma. E que nós não iremos jamais ser igual a eles. É ética, é profissão, né? E, principalmente, dizer assim, olha, amigo, não vai querer, não? Ó, advogado, preste atenção, você é advogado, tenha no seu celular, grava a ligação, app que grave a ligação. Eu já peguei cliente querendo me fazer... me dizer assim, doutora, tem que entrar com ação, a previdência. Eu fui lá, disse que a médica, eu disse, ou você me dá, eu lhe bato, médica, né? Então, aí eu digo, como? Mas você não disse que era doente da cabeça? Eu sou tão doente que só faltei bater nela. Aí eu disse, nossa. Eu disse, não, peraí. Não, se você forçou ela a dar um laudo, ela dizendo que você não é doente, que você está fazendo isso porque você quer dizer que é doente, então não dá para mim. Aí ele disse, porra, então eu vou lá na OAB. Às vezes não é uma amiga advogado ou colega advogado que é de guerra com você. Às vezes é o cliente que já vem com a malícia, certo? E aí o que aconteceu? Aí eu disse, tudo bem, vá. Aí ele, como? Pois eu vou agora, tudo bem, é bom que o senhor vai, meu celular, as ligações são gravadas, e aí eu mostro aqui a ligação. Que tá gravando em nada? Pois tá bom, se o senhor não tá acreditando em mim, eu vou cortar só um pedacinho quando o senhor desligar e vou mandar para o senhor ouvir. Aí ele ouviu, aí ele, não, doutora, me desculpe, eu vou atrás de outro advogado. Tudo bem, eu não fui atrás de guerra com ele foi atrás de outro advogado que quisesse fazer aquilo que ele estava dizendo. Não sei se chegou lá e mentiu, porque às vezes o advogado, ele pega um cliente que mente, e mente tão bem que você não vai saber. E a gente, quando acontece isso, nós somos surpreendidos na hora de uma audiência, e na maioria das vezes é de instrução e julgamento na frente do magistrado do promotor de justiça. Por isso o magistrado precisa ter complacência, cuidado com a gente. Sim. Porque o advogado é ser humano. Se o magistrado é enganado, muitas vezes a gente vê a ação, né? A gente vê a ação em que o magistrado é parte, porque sofreu um golpe no banco, né? O delegado, tá entendendo? Então o advogado, ele é ser humano igual. E lembrando que todas essas autoridades sempre irão precisar de quem? Do advogado. Né? Então, senhores, e tem mais, viu? Não só vão precisar do advogado, mas quando finaliza a carreira, eles vão ser o quê? Advogado. Então, senhores, vamos ser mais complacentes uns com os outros, né? Vamos respeitar as prerrogativas. Isso mesmo. A doutora falando e eu lembrando, né? O cliente quer ir lá na OAB, eu já sou mais outro perfil, doutora. Remédio com doido é outro doido. Vai, meu amigo, pode ir, vá na OAB, vá lá, a gente conversa lá no processo. Então, eu já, a depender do cliente, às vezes eu já tenho uma postura muito mais diferente, né? A gente tem aquela postura mais, a depender, como é bem cearense, remédio com doido é outro doido. Então, mas nesse aí
caso, eu acho importante dizer por que eu agi assim. Porque eu quis dar fim. A gente não quer dor de cabeça, a gente já tem muito a resolver. O advogado é o gestor de conflito, Isso. né? Então você geriu Eu resolvi, aquele que ele você realmente acabou. queria para você. Aí se ele fosse atrás mesmo assim, tudo bem, ele ia se ver comigo. Verdade. Então, senhores, estou aqui com as doutoras Ana Paula Brito, doutora Ívila, agradeço muito a participação de vocês. Mas antes de finalizar, né, eu não poderia deixar de registrar a nossa gratidão à Gregory Oficial e à Gregory do Iguatemi pela parceria, confiança no nosso projeto. Nosso muito obrigada a toda a equipe, especialmente as vendedoras e a gerência, pelo cuidado, pela atenção que tiveram com a gente ontem na escolha dos looks, no atendimento. E um agradecimento especial à vendedora Grace, que é a minha vendedora do coração, que com sensibilidade e profissionalismo impecável, ela fez toda a diferença aqui no nosso projeto, tá? Parcerias como essa fortalecem não apenas a nossa imagem, mas também o nosso propósito. O propósito do Sem Venhas, comunicar com autenticidade, elegância e respeito. O nosso reconhecimento e carinho e muito obrigado. Hoje a gente percebe que o direito de família ele vai muito além de normas e decisões. Ele envolve pessoas, envolve vínculos, envolve principalmente emoções. E exige cada vez mais consciência por parte de quem atua nessa área. Conversar antes da sentença é muitas vezes o verdadeiro caminho para a justiça. Doutora Ana Paula de Brito, doutora Ívila, muito obrigada pela presença e por esse diálogo tão necessário. No podcast Sem Venhas, a TOG exige respeito e não silêncio. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com outros colegas, estudantes e profissionais do direito. Siga o Sem Venhas Voz da Advocacia nas plataformas digitais e continue com a gente nessa jornada de diálogo, reflexão e construção da advocacia. Muito obrigada. Com a doutora Margarete Oel, muito bom.